Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean Adriano e estou aqui para a segunda aula do nosso módulo 1, em que nós temos como objetivo central tratar de alguns princípios estruturantes do ponto de vista ancestral para a arte capoeira, que é uma aula sequencial àquele desenvolvimento histórico que fizemos na aula número 1, tá certo? Vou adicionar aqui os slides para que a gente tenha um ponto de referência nesses slides. Pronto. Vamos para cá. Vamos para cá. Pronto. Então, já estamos aqui. O título da aula, aula 2, Princípios Ancestrais. Nome, professor Dr. Jean Adriano. Na sequência, vamos passar aqui para esses caminhos da exposição oral, onde inicialmente eu quero trabalhar com circularidade, aprender fazendo, oralidade, memória e respeito ao mais antigo. Esses princípios aqui, nós ainda veremos ao longo do nosso componente, quando tivermos mais lá na frente, tá? Preferencialmente no módulo 3, quando a gente falar efetivamente do desenvolvimento da capoeira no campo da educação formal. Eu vou resgatar esses princípios e trazer alguns outros que eu considero importantes para que o professor de educação física possa se apropriar no desenvolvimento de estratégias metodológicas para trato com a educação física escolar a partir da arte capoeira. Tá bom? Então vamos lá. Todas as vezes que a gente pensa numa roda de capoeira, a gente imagina logo, ou pelo menos deveríamos, que ela parte de uma circularidade, né? Isso não é fruto do acaso, né? Boa parte das expressões culturais de matriz africana, elas estão centradas numa circularidade. Por quê? Existe uma lógica nessa circularidade, uma espécie de metonímia, né? Em que todas as pessoas estão equidistantes, na mesma distância do conhecimento que está no centro dessa roda. Ou seja, não existe ninguém mais à frente ou ninguém mais atrás. A circularidade propõe inicialmente que democraticamente todos estão em nível de paridade, acesso àquele conhecimento, no sentido também de se implicar com a construção do mesmo conhecimento. Diferentemente da escola tradicional, em que nós estamos sempre pensando em uma disposição dos estudantes um atrás do outro, ou seja, uma convocatória olhar para a nuca do outro, né? Porque eu estou atrás de alguém, então eu olho para a nuca, para que isso me silencie ao ponto de não atrapalhar a fala do ser iluminado professor que está lá na frente, como se eu fosse uma tábua rasa, que receba essas informações desse ser iluminado, né, que é o professor, então eu preciso fazer silêncio, né? A perspectiva pedagógica afrodescendente, ela vai na contramão disso. Portanto, a circularidade em segunda instância é uma convocatória ao diálogo. É o entendimento de que eu só posso construir um conhecimento, ou eu devo construir um conhecimento a partir do diálogo com o outro que é diferente de mim. Portanto, quando eu estou em círculo, eu estou olhando para o outro, eu não estou olhando para a nuca do outro, eu estou olhando para os olhos do outro, eu estou convocando aquela pessoa a dialogar comigo, né? Ou seja, a segunda estrutura presente na circularidade é essa convocatória, a construção de um saber a partir da interação dos sujeitos envolvidos no processo educativo, ou seja, a responsabilidade do professor, facilitador, mediador, ela fica diluída com essa corresponsabilidade participativa de todos os entes envolvidos no ato educativo. Veja, o que eu estou dizendo para vocês é que uma roda de capoeira, acima de tudo, ela se constitui na medida em que aqueles indivíduos se empoderam
de seus diferentes papéis naquela microcena social ali. Não existe roda de capoeira em que todos fazem a mesma coisa. Para que a roda de capoeira aconteça, cada indivíduo desempenha, ou cada grupo de indivíduos desempenha uma função particular. Existem pessoas que tocam, existem pessoas que acompanham, existe uma dupla que joga, existem pessoas que cantam, né? Existe um facilitador, que é alguém mais antigo, que media as relações ali, geralmente é o mestre mais antigo. Portanto, se todos cantassem ao mesmo tempo, não daria para ter uma roda de capoeira. Se todos jogassem ao mesmo tempo, não daria para ter uma roda de capoeira. E a gente costuma dizer que isso é uma espécie de metáfora da organização social, né? A sociedade não pode ser composta só de advogados, ou só de médicos, ou só de engenheiros, ou só de professores de educação física, né? A gente precisa de diferentes pessoas cumprindo diferentes funções para que esses diferentes nichos, esses diferentes grupos sejam complementares entre si, formando aquela aquela cena social de complementariedade, né? Onde um vai suprindo aquilo que falta no outro, né? E é uma lógica muito mais interessante porque não prevê uma perspectiva hierárquica de superioridade entre um determinado grupo de saber em relação ao outro, tá bom? O segundo princípio que a gente apresenta aqui é o aprender fazendo, né? O que é isso? O que é esse aprender fazendo? É que 99,9% das coisas que são desenvolvidas em cultura popular afrodescendente, em particular a capoeira, elas são aprendidas a partir de um fazer, de uma experiência que emerge do fazer, né? E é algo muito próximo do contexto na educação do que seria praxis, né? Que é não dicotomizar, não separar o fazer do pensar, né? A elaboração daquilo que é efetivamente a experiência vivida. Em capoeira, os mais antigos dizem que tudo aquilo que eu aprendo fazendo, a partir da experiência vivida, fica mais visceral em mim, fica latente no meu saber. Ou seja, não é algo que eu decoro para apresentar em algum lugar. É algo que efetivamente se relaciona com a contextualização da minha vida em sociedade. Como se aprende a tocar? Tocando. Como se aprende a cantar? Cantando. Como se aprende a jogar? Jogando. E essa é uma grande lição ancestral que a roda de capoeira encerra, né? Que ela apresenta para o mundo hoje mais de 150 países. E isso tem encantado as pessoas, né? Já imaginou como seria a experiência de um professor de física, não de educação física, de física, né? Ensinando a fórmula da queda livre no pátio da escola com uma pedrinha, saltando a pedrinha? Ou seja, é um exemplo simplório, mas o que eu estou querendo dizer é que seria muito mais vivo na experiência educativa daqueles estudantes entender a fórmula da queda livre a partir de uma experiência vivida e não só de uma abstração intelectual. Portanto, aprender fazendo figura como um dos princípios ancestrais fundamentais na arte capoeira, né? Um terceiro princípio que nós temos é a oralidade. Por que isso é tão importante? Porque o Ocidente sedimentou, do ponto de vista hierárquico, como mais importante a construção do saber pela sistematização escrita. Como se todas as outras formas de estruturação do saber fossem menores. E aí vem a capoeira com oralidade e diz assim: tão importante quanto sistematizar de forma escrita é a oralidade. Inclusive, ela é mais viva do que a sistematização escrita. Eu tenho ressalvas sobre isso, porque tem alguns livros que a gente lê que nós somos capazes de nos reportar aquela cena, inclusive imaginar tudo aquilo, né? Quando o autor é muito bom e tal. A oralidade cumpre essa função. Basta a gente lembrar das histórias que a nossa avó, nosso avô nos contavam, né? Então, a capoeira, ela usa dessa oralidade, dessa capacidade de construir saber pela expressão da fala, né? Para que as pessoas aprendam
de geração em geração, sobre a história, sobre as necessidades da vida em sociedade. E essa oralidade em capoeira, por vezes, está diluída nas cantigas de capoeira, né? Vou dar um exemplo. Você pega uma cantiga de capoeira, vamos pensar, uma ladainha, né? Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Dona Isabel, chegou a hora de acabar com essa maldade, de ensinar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, se fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo e a liberdade verdadeira, que já surgia no quilombo e jogava capoeira camaradinha. É mandingueiro, yeah, é mandingueiro, camarada. Veja, estou usando a força da oralidade a partir de uma cantiga que cumpre uma função ritualística, ou seja, ela vai entrar ali no ritual, na organização dos procedimentos da roda de capoeira, mas ela traz uma mensagem reflexiva sobre um período da nossa história, né? Nos chamando a uma visão crítica para além daquilo que nos é ensinado na escola, nessa escola mais tradicional. Acho que está dando para entender o que seria oralidade, né? Essa nossa capacidade de fazer saber, de construir saber, para além de algo que é a sistematização escrita. Na sequência, a gente tem memória, né? Não é possível ter oralidade, não é possível ter ancestralidade sem memória. O que é a memória? É esse conhecimento que a gente constrói a partir do que lembramos da geração passada, né? A partir daquilo que valoramos da geração passada. E o conceito de memória está atrelado a um conceito de ancestralidade, que é a existência de nossos ancestrais que viveram uma experiência e essa experiência, através da oralidade, é passada para as gerações futuras até que chegasse até chegar a mim, por exemplo, que sou da geração mais recente. Então, memória está imbricada, né, com ancestralidade, que está imbricada com oralidade, que se estrutura a partir de um aprender fazendo numa dada circularidade. E não por acaso, tudo isso vai junto com respeito ao mais antigo. Veja, para não entender errado, eu estou dizendo que você só respeita o antigo? Não. Vou explicar. Na nossa sociedade, centrada no modo de produção capitalista, numa competição exacerbada, quanto mais velho se é, sua capacidade produtiva é diminuída. Portanto, a pessoa mais velha se transforma num fardo social, alguém improdutivo, alguém que não é economicamente forte, não é? Vem a capoeira e diz o contrário, diz assim, quanto mais velho se é, considerando as experiências vividas naquele dado segmento de construção do saber, mais importante ele é para aquele segmento. Quanto mais antigo, mais acúmulo se tem. É como se o mestre antigo fosse uma espécie de biblioteca viva. Então a gente precisa cuidar para aprender. Mas só existe mais antigo porque respeitamos o mais novo. Porque se o mais novo não for respeitado, ele não segue para se transformar no mais antigo sábio. Só existe mais antigo porque eu respeito o mais novo e respeito o meu contemporâneo, que é alguém que está no mesmo tempo que o meu, trocando experiências comigo. Portanto, o que quero dizer com isso é que esse valor atribuído à figura do mais antigo, ao mestre da capoeira, o mestre da cultura popular, não é em detrimento ao mais novo e ao contemporâneo. Pelo contrário, sem respeito ao mais novo e ao contemporâneo, não teremos um mais antigo, né? Um mais antigo sábio. Bom, acho que com esses princípios aí, explicações, já dá para entender mais ou menos a cena conceitual do que seria essa roda de capoeira, que é tão importante porque a gente vai desenvolver na nossa sequência aqui. Tá bom? Grato pela atenção
Um abraço grande, tudo de bom para vocês. Espero encontrá-los na experiência do nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.